Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A violência aflora no país e um debate está estabelecido. Há quem diga que criminalidade não se combate com prisão e os que defendem o cumprimento de penas através de leis mais eficazes. Para falar sobre desencarceramento e encarceramento, convidamos o promotor de justiça Manuel Prates Guimarães, que atua na cidade de Novo Hamburgo. Doutor Manuel, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. A criminalidade, doutor Manuel, avança a cada dia e está posto um debate no mundo jurídico. O desencarceramento e o encarceramento. Sua opinião, por favor, sobre a matéria. Muito obrigado, Marco. Prazer é meu. Saudando também todos os telespectadores do Conhecendo o Ministério Público. O que se tem falado recentemente sobre essa temática do desencarceramento, na verdade, o desencarceramento tem sido lançado mais como uma palavra gatilho do que como uma realidade efetiva. E sempre que isso acontece, nós temos que tomar o cuidado de não cairmos na armadilha de estarmos falando nominalmente de um assunto, de um nome, encarceramento ou desencarceramento, e acabando olhando apenas para o nome, acabando por deixar de olhar a realidade dos fatos, o que realmente está acontecendo no mundo, na sociedade. Então, essa me parece o principal cuidado que se tem que ter quando se fala da questão do encarceramento ou desencarceramento. Dá-se a entender, quando se está falando agora do excesso do encarceramento ou de aumentos de taxas de encarceramento, que se trata de como se algo de outro mundo tivesse descido e, bom, agora nós temos muito encarceramento, nós temos que desencarcerar. Esquecendo do relacionamento que o encarceramento ou desencarceramento tem com a sociedade e com a criminalidade. E nesse caso, com o aumento da criminalidade, que vamos ver a seguir, tem sido o grande responsável por esse aumento e por essas taxas de encarceramento do Brasil. O certo, doutor Manuel, é que há especialistas que dizem que o país é vítima do encarceramento em massa. Mas, por outro lado, a população ela está com medo e ela exige segurança. Qual é a solução? Veja, esses especialistas, ditos especialistas, que falam do Brasil vítima do encarceramento em massa, um dos argumentos que eles usam, por exemplo, é dizer que a Suécia e a Finlândia, ultimamente, nos últimos tempos, têm diminuído consideravelmente a sua taxa de encarceramento. Bom, é preciso ver como que esses países fizeram isso, ou em razão de que houve essa diminuição no encarceramento. Mas o levantar o nome desses dois países me parece absolutamente parcial, porque se nós formos analisar os números de encarceramento mundo afora, nós vamos ver que as taxas de encarceramento nada tem a ver com qualquer sinal de desenvolvimento ou não desenvolvimento do país e muito alta taxa de criminalidade ou muito baixa taxa de criminalidade desse país. É um dado independente. E a eleição, de se falar de Suécia e Finlândia, é uma eleição parcial. Nós poderíamos falar de outros países em que se aumenta o encarceramento com efetividade na baixa da criminalidade e se diminui e se aumenta o desencarceramento, ou diminui o encarceramento com o prejuízo à sociedade. Eu tenho os números internacionais da World Prison Brief, que fala do número de encarcerados por 100 mil habitantes no mundo. Esses especialistas também dizem que o Brasil ocupa a segunda ou a quarta posição mundial de número de encarceramentos absolutos. Na verdade, o Brasil ocupa a quarta posição e o Brasil é o quinto maior população do mundo. Então, não está muito diferente. Em números relativos, o Brasil está em 30º lugar, num estudo feito, então, esse estudo com 221 países. Eu vou ler
os 10 países com as maiores taxas de encarceramento e os 10 com o menor, só para nós termos a ideia de que é bem aleatório. Os 10 países com maior taxa de encarceramento: as Ilhas Seychelles, na África, os Estados Unidos, São Cristóvão e Neves, Turcomenistão, as Ilhas Virgem, El Salvador, Cuba, Tailândia, Guam e a Rússia. Esses são os 10 com maior taxa de encarceramento. E os 10 com menor, do que tem menos até o 10º com menos, são a República Centro-Africana, Comoros, as Ilhas Faroe, a República da Guiné, o Principado de Liechtenstein, o Congo, a República Democrática do Congo, Índia, Mali e Nigéria. Esses são os com 10. Então, é uma salada, nós não temos como dizer. E até mais países desenvolvidos aparecem na primeira listagem do que na segunda. Então, e a Suécia e a Finlândia não aparecem em nenhum dos dois grupos, né? Então, na verdade, a situação é muito mais ampla e eleger os exemplos da Suécia e da Finlândia como se fosse um paradigma em relação ao mundo é absolutamente falacioso, não condiz com a realidade, e nós temos que olhar para a nossa realidade para saber como as coisas devem suceder. Doutor Manuel, há também os que criticam a falta de agilidade processual, também exigem penas mais duras, mais rígidas, e querem uma avaliação melhor da progressão do regime da pena. Muitos têm discutido sobre tudo isso. Com relação à legislação processual penal no Brasil, realmente ela precisa ser reformulada com relação à criminalidade no sentido de tornar o processo mais ágil, mais seguro. É um dos temas que realmente nós precisamos rever. Na legislação penal e aí na seara da execução criminal também, a questão das progressões de regime, a grande questão da progressão de regime é que com a Constituição de 1988, né, já a lei de execução penal anterior, de 84, a ideia da progressão de regime é uma ideia muito boa. O espírito originário, assim, o criminoso, o apenado, ele vai sendo preparado para o retorno à sociedade. Então, ele vai passando de um regime mais fechado para uma aproximação. É uma ideia boa. Na prática, tem sido catastrófico. Porque eu trabalho com a execução criminal, eu substituo e faço rotineiramente fiscalização em presídios. Então, a gente vê ali que o sistema carcerário hoje, ele é gerador de criminalidade. Hoje ele é dominado por facções. Os apenados ali, muitas vezes, eles são forçados a se manter na criminalidade para pagar dívidas que eles contraem no sistema carcerário para com outros presos. E a possibilidade de um preso sair e voltar faz com que ele seja pressionado pelos demais para cometer atos e trazer dinheiro para dentro do presídio durante esse período que ele está fora. Então, hoje, o regime semiaberto e o aberto, da maneira como eles acontecem, eles são nefastos para o sistema. Então, realmente, diante da nossa realidade, uma reforma na execução criminal seria muito bem-vinda, muito necessária. Reforma que é preciso que se diga, não pode prescindir de aspectos físicos concretos, não apenas legislativos, porque é preciso que as prisões sejam cuidadas, sejam dominadas pelo Estado, né? Pelos agentes do Estado, pelos agentes penitenciários, e não que haja localidades em que uma facção criminosa domine galerias ou então uma prisão inteira. Para isso é preciso reformular, não reformular, mas refazer, melhorar muito a estrutura física e a estrutura humana desse sistema carcerário do Brasil. Nós estamos tentando aqui ver todos os ângulos dessa matéria, mas eu insisto também numa outra questão que diz o seguinte: especialistas entendem que o Brasil prende mal e que as audiências de custódia agora vão ajudar, vão fazer a diferença, né? No sentido em que o Brasil vai prender melhor
e também saber manter essa prisão. Qual é a sua avaliação? Olha, eu não vejo que a audiência de custódia vá fazer essa melhora, até porque eu divirjo dessa ideia de que o Brasil, aspas, prende mal. De fato, antes de haver audiência de custódias, o juiz de direito já faz uma avaliação do flagrante em 24 horas. Essa avaliação é completa, então, de modo que a prisão se judicializa muito rapidamente. Nós temos, por exemplo, uma experiência que nós fazemos audiências de apresentação com adolescentes infratores. E eu, 15 anos como promotor, 10 anos na área da infância e da juventude, eu nunca peguei uma audiência de apresentação com adolescente, às vezes faço na própria delegacia de polícia, ou às vezes na promotoria, o pessoal da polícia faz, que leva, né, que tenha havido algo indevido acontecido da delegacia nesse meio tempo, né, que seria a justificação da audiência de custódia. Nem deu um contato maior com o fato, nem fez com que a avaliação do promotor, e acredito do juiz, sobre o fato se altere significativamente pela existência dessa audiência. A audiência de custódia, ela é similar a isso para os maiores de 18 anos, né, para os que cometem crimes, para os imputáveis. E, então, da mesma forma, eu não vejo que ela vá fazer essa triagem, essa justificação fática. Inclusive, ela vem desconectada da justificação teórica que vem de exigências lá do Pacto de San José, na Costa Rica, que é muito anterior, né? Então, não acredito que seja isso que vai fazer a diferença nesse sentido. O Sistema de Informações Penitenciárias revela que nos últimos 10 anos, doutor Manuel, houve um aumento de 67% na taxa de encarceramento no país. A gente sabe que as prisões não oferecem condições, elas estão superlotadas, mas também, por outro lado, levando-se em conta, digamos assim, o nível de violência no país, essa taxa não estaria de acordo com o que nós vemos por aí? Eu volto a falar daquilo que eu dizia no início. Nós temos que olhar para a situação não como para palavras gatilho, mas para a realidade concreta. E por isso nós precisamos pensar por que essa taxa aumentou. Ela aumentou porque a legislação ficou mais rígida? Não, a legislação não ficou mais rígida. Todos nós sabemos, estamos vendo que a legislação penal não ficou mais rígida no país. Ao contrário, a legislação, se ela não ficou mais branda, as interpretações judiciais, as novas doutrinas e as novas interpretações jurisprudenciais que têm sido dadas têm abrandado grandemente a aplicação das penas. De modo que nós temos criminosos com penas menores hoje do que tínhamos há tempos atrás, o que vai no sentido contrário do aumento da taxa de encarceramento. De outro lado, poderia-se pensar, mas quem sabe esse aumento de encarceramento não é então por um reforço muito maior nas forças policiais que diminui a cifra negra, ou seja, há menos crimes, acontecem menos crimes que não resultam em prisão, um percentual maior dos crimes resulta imediatamente em prisão, então isso eleva a taxa de encarceramento. Não é isso que tem acontecido. As forças policiais no Brasil têm declinado, no Rio Grande do Sul especialmente, têm declinado vertiginosamente. As forças policiais têm sido cada vez menos capazes de combater a criminalidade pela sua falta de contingente, pela falta de estrutura que lhe é dada. Então, esse aumento, e poderemos pensar também nos indultos, né, os indultos de Natal todo ano, como é que eles têm vindo? É porque eles têm sido menos benéficos ao penados? Não, ao contrário, eles têm sido cada vez mais benéficos. Então nós temos uma série de fatores que levariam, logicamente, a uma diminuição do encarceramento, e ele tem aumentado. Então, por quê? A única razão que se pode perceber então disso, é o aumento vertiginoso na criminalidade. Isso tem aumentado o encarceramento. Daí fica sem sentido
falar no número, num percentual de taxa de aumento. Essa taxa não é isso aí que vai determinar. Nós temos que determinar o porquê, como aconteceu. E aí nós vamos ver se isso é necessário ou não. Eu queria trazer um outro dado, porque o encarceramento no Brasil, o número absoluto é pouco mais de 622 mil encarcerados, e o Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, tem um número acerca dos mandados de prisão que estão em aberto no país. Ou seja, de pessoas que, mesmo com o abrandamento das interpretações judiciais, mesmo com a legislação e a doutrina mais leve, e tem mandado de busca e apreensão e a pessoa não está, não está presa. E o total nacional que o CNJ dá é um total de 531.389. Considerando, então, nós praticamente temos, para cada 100 pessoas que hoje estão presas, nós temos mais ou menos 85 que têm um mandado de prisão que não foi cumprido. É para isso que nós temos que olhar em concreto, que tem uma determinação judicial, que efetivamente cometeu um crime e precisaria estar contido, e não está. Então, um aumento de tanto por cento, de 60%, 70% da taxa de encarceramento, ela nos diz menos do que essa realidade do que está acontecendo no país. E é para isso que nós temos que nos voltar. O fato, doutor Manuel Guimarães, é que o STF está muito preocupado com o crescimento carcerário, principalmente de mulheres, que nos últimos 15 anos subiu mais de 500%. O que o senhor acha disso? É um fato, né? Isso nós temos que olhar, um olhar para isso, ele é sociológico, ele está para além do direito penal. O que nós temos visto, veja que, às vezes, quando se dá os números de perfis de apenamento e encarceramento, às vezes parece que se quer dar a entender que existe uma determinada faixa da população que é meio que perseguida por órgãos policiais, e por isso, então, se tem aquela grupo, aquela faixa etária, grupo social específico, tem um percentual maior de encarceramento. E aí nós temos como se isso fosse desconectado com a realidade daqueles que estão cometendo crimes, que são pegos em flagrante e que depois são reconhecidos pelas vítimas, e, enfim, merecem um juízo criminal de condenação. A questão das mulheres entra muito dentro disso aí. Veja, aumentou. Será que é porque as polícias passaram a perseguir mais as mulheres, a buscar mais as mulheres? Não. Nós efetivamente vemos uma experiência muito comum na questão do tráfico de entorpecente, em que o tráfico, muitas vezes, ele funciona como, aspas, negócio familiar. Então, o marido, o homem, ele é o traficante, mas, eventualmente, muitas vezes, ele é preso, e a esposa continua exercendo o tráfico no mesmo lugar, da mesma forma, com os mesmos fornecedores, com os mesmos consumidores, apenas ela assume isso. Então, esse aumento na taxa de encarceramento feminino, muito grande, ele se relaciona muito com isso. Nós temos que cuidar para não cair numa armadilha nessa questão do encarceramento feminino, que é ainda hoje muitíssimo mais baixo do que o encarceramento masculino, porque a execução de crimes é muito majoritariamente mais masculino do que feminino. Mas nós não podemos criar uma ideia de evitar o apenamento do criminoso por ele ser do sexo feminino. Nós não podemos chegar a isso. Homem X, mulher Y cometem ambos um crime de roubo, ou ambos um crime de tráfico de entorpecentes ou homicídio. Não, o masculino pode ter uma pena de prisão, o feminino não. Não é isso. O fenômeno do aumento é um fenômeno, como eu dizia, sociológico, como o que está acontecendo na sociedade que tem levado ao maior cometimento de crimes por parte das mulheres. Aí é que nós vamos enxergar essa situação com maior clareza.
O senhor tocou agora há pouco na questão do perfil. E o perfil do mapa do encarceramento mostra também que a maioria são de jovens, negros, desempregados, acusados de crimes contra o patrimônio. E a maioria deles também não conseguiram concluir o ensino fundamental. O que o senhor fala? São muitos fatores, né? A minha experiência atuando na área criminal e também na área do ato infracional, do juventude, na infância e juventude, na área do ato infracional, eu não consigo perceber uma dissociação entre esse perfil de encarceramento e o perfil efetivamente criminógeno, né? O perfil efetivamente daqueles que estão cometendo os delitos, as infrações. De modo que eu novamente preciso deslocar essa questão do perfil do encarceramento para o perfil da criminalidade. Esse que nós devemos que nos preocupar. Agora, as razões disso, a questão da juventude, hoje o Brasil tem essa problemática de dar, e com relação à educação, me parece que elas estão até no mundo dos fatos relacionados. Nós temos um problema de passar cultural, de se passar uma ideia de que a criminalidade, ela em si mesma ela não é ruim, que o criminoso muitas vezes ele é alguém que está gritando contra alguma injustiça social, é alguém que está se rebelando contra, aspas, um sistema opressor. E esse tipo de mentalidade certamente aumenta a criminalidade, é fator criminógeno importante e que faz aumentar esse percentual de encarceramento e de envolvimento com o crime das populações mais jovens. E essa questão da educação, que para mim também está bastante relacionada com isso, a educação brasileira tem estado muito mal, tem estado muito ideologizada, tem estado muito propagando esses slogans, né, que, na verdade, acabam empurrando o adolescente e o jovem para a criminalidade, né, como se o mal não é aquele que subtrai o patrimônio do outro. Eu trabalhei, o outro subtraiu. O mal não é o que subtraiu. O mal é que exista patrimônio. Não deveria existir propriedade privada. Então, havendo quem furta, quem rouba, não está cometendo uma injustiça. Né? Ou então o falso conceito de liberdade. Não, eu estou usando entorpecente, eu estou comprando e vendendo, estou negociando entorpecente. Isso não. Não. Esse tipo de mentalidade que, em grande medida, tem substituído o ensino tradicional da língua mãe, da lógica, da matemática, das ciências, isso tem sido certamente fomentador do aumento da criminalidade e, consequentemente, do encarceramento. Enfim, para encerrarmos, doutor Manuel, após toda essa repercussão em torno, digamos assim, da cultura do encarceramento, sabemos que o grande problema é o crime, mas eu lhe pergunto, qual então é a solução? A solução é muito complexa e ela envolve muitos aspectos que estão muito além do direito penal. Agora, o que cabe ao direito penal, o que cabe ao direito, ao sistema de justiça e ao sistema carcerário é dar uma resposta à criminalidade. A sociedade não pode ficar vítima do crime, do criminoso. Não pode. É preciso que o Estado dê uma resposta para que cada cidadão se sinta seguro para exercer o seu papel na sociedade, para trabalhar, para produzir. Ele precisa ter a segurança de que ele vai trabalhar numa fábrica, ele vai trabalhar num órgão de imprensa, ele vai trabalhar no transporte público, ele vai trabalhar aonde for, ele é profissional liberal, ele é advogado, psicólogo, enfim, aonde ele for, é profissional da saúde. Ele está contribuindo com a sociedade precisa dele ali. Mas ele precisa ter a segurança de que a sua vida, o seu patrimônio, a sua família, a sua saúde, a sua integridade física estejam, a sua liberdade
resguardados pelo Estado, que não se possa atentar impunemente contra esses bens e esses valores tão altos. E o sistema de justiça e o Estado, aí o sistema carcerário, o sistema policial, precisam garantir isso. Não se pode desprezar a experiência da humanidade que, por séculos, milênios, encontrou no encarceramento como uma forma eficaz e humana de realizar essa finalidade de segurança pública do Estado. Nós há muito largamos, veja, por exemplo, a China diminuiu o seu índice de encarceramento. A China tem, embora em números absolutos tenha um número alto de encarceramento, em números relativos é um número relativamente baixo. Por quê? Porque ela tem uma alta taxa, é recordista mundial em pena de morte. Então isso é uma forma de desencarceramento, mas é isso que se quer? Não. Nós temos a pena de prisão que precisa ser muito melhorada pela invasão que a criminalidade fez no sistema carcerário. Então esse câncer precisa ser extirpado. Agora, não é o sistema que é mau em si. E isso, olhando para a realidade, é isso que nós temos que levar em consideração sempre. Ok, promotor de justiça que atua na cidade de Novo Hamburgo, Dr. Manuel Guimarães. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado, Marco. Obrigado a todos os telespectadores. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!